A paz do Senhor, amados e amadas, mais um estudo de Apocalipse e eu te convido a curtir aí, amém? Porque nós estamos acompanhando, estamos no capítulo 13 e hoje, antes de qualquer coisa, vamos falar com Deus, amém? Senhor, eis-nos aqui, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para trazer palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu não posso, mas o Teu Espírito pode, e que o Senhor venha falar a minha vida e a todos aqueles que têm buscado a Tua palavra, buscado conhecer a importância de termos a liberdade de Te conhecer. Isso é fundamental para que a Igreja de Cristo persevere nesse tempo. Abençoa-nos em nome de Jesus e fala conosco. Amém? Amados, nós estamos então hoje no capítulo 13. Nós vamos estar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos estar lendo a partir do verso 1 e hoje nós vamos estar aprendendo sobre a besta que emerge do mar. É um capítulo que vai falar do anticristo. E eu deixei lá no grupo de estudo, tanto na escola de líderes como no líderes de célula, nós estamos aprendendo juntos. E eu deixei lá também um vídeo do pastor Lamartine Pozella a respeito da besta que emerge do mar, a respeito do anticristo. E uma das coisas que ele fala primeiro lá no vídeo e que eu gostaria de deixar para os irmãos, se você não for assistir lá, você vai saber aqui, é a respeito do que significa anticristo, né? A gente sabe que Christos, em grego, ele quer dizer Messias, ungido, na verdade, que é o mesmo que Messias em hebraico, que é ungido de Deus. Jesus Cristo, Christos, em grego, quer dizer ungido, e Messias em hebraico. Agora, anti, em grego, também significa contrário ao ungido, ou que se coloca no lugar dele. Então, anticristo é aquele que vai contra Cristo, que também se coloca no lugar dele. E é por isso que é tão terrível, porque esse anticristo, ele vai estar se colocando no lugar de Deus. E a gente vai hoje, então, estudar isso. E eu te convido a estar com os ouvidos abertos, o coração, e que o Senhor venha nos dar sabedoria, espírito de sabedoria, de entendimento, o mesmo espírito que habitou em Cristo Jesus, o Messias, que veio e voltará. Amém? E o capítulo 13, ele inicia com a visão de João no verso 1. Olha o que vai dizer. João falando: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse texto, ele na verdade foi profetizado por Daniel, lá em Daniel 7, 3 e 7. E também vai ser falado em Apocalipse 17, a respeito da besta, do anticristo e a respeito dessa figura. Mas aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos que alguns estudiosos interpretam como sendo a besta o Império Romano, a divisão da autoridade secular, e outros o anticristo, que já manifestava suas características em Roma. Então, alguns estudiosos entendem que essa besta que emerge no mar é a própria Roma e seria dita por Daniel que acontece a profecia 600 anos antes de Cristo. Então, já faz 2.600 anos que foi profetizada e no decorrer alguns estudiosos acreditam que foi acontecendo e que no ano 70, quando se levanta Roma contra os cristãos, 70 depois de Cristo, se levanta e realmente há um extermínio dos judeus, do templo, da cidade de Jerusalém. Então ali, para muitos, é dado o conhecimento de que ali já é parte disso. Só que outros entendem que ali já havia manifesto esse poder, porque o poder de exterminar o Messias, o ungido,
desde sempre, desde o Êxodo, ele aconteceu através da figura de Faraó, através de reinos e através de Roma. Aconteceu. Só que muitos estudiosos entendem que ainda está por vir. Algo ainda falta para o cumprimento completo da profecia. E aí, no livro de Apocalipse, a gente vê essas profecias se concretizando num futuro que a gente pode analisar como um futuro que está perto, por tudo que estamos vivendo, por tudo que já vivemos. Então, aqui eu gostaria de falar um pouco do que eu li a respeito do nome de blasfêmia, assumindo status divino que só cabe a Deus. Ou seja, essas características do governo de Roma, ela vai estar no anticristo, e o nome de blasfêmia assumindo um status. Por quê? Porque aqui fala 10 diademas sobre cabeças, né? Os chifres é a figura do poder, e o nome de blasfêmia. Por quê? Porque vai ser alguém que vai estar no domínio político, no domínio dos povos. A gente entende que, aqui eu até anotei uma coisa a respeito disso, que fala, aquele que se opõe a Cristo, né, o anticristo, ele, para nós, essa palavra Cristo tem significado religioso, mas para o judeu é um significado político. Por quê? Porque era ungido, o rei era ungido. E então aquele que governa, ungido. E os judeus, eles esperam um descendente de Davi que reinará a partir de Jerusalém toda a terra. Só que o anticristo vai assumir esse reinado. E é isso que está sendo declarado aqui. Quer dizer, esse nome de blasfêmia, o que é uma blasfêmia? É algo que desonra a Deus. É algo que entristece o espírito, mas desonra a Deus. Alguém que se diz ser o próprio Deus. Alguém que se coloca no lugar. E esse alguém é quem? Aquele que sempre quis ser Satanás. Então, aqui fica claro que o poder dessa besta, que não é besta de uma pessoa que é boba, fala besteira, não. É besta no sentido de um animal feroz que se levanta. E esse animal feroz, no verso 2 vai dizer: a besta que vi, o que João viu, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso está lá também em Daniel 7, de 4 a 6. Vamos lá ler? Daniel 7, de 4 a 6. O primeiro, na visão de Daniel, olha a profecia 600 anos antes de Cristo. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Isso ele está se referindo ao mesmo que está em Apocalipse 13, 2, que é a figura da besta. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Na verdade, a figura desses animais é a figura de poder. E cada animal desse representava um poderio de governo persa, os governos da época que Daniel estava profetizando, que assumiriam o poder. Mas quem lhe daria o poder seria o dragão, que também é falado ali na hora que a gente lê Apocalipse 13, 2. O dragão deu-lhe o poder, e o dragão representa a figura de Satanás. Então, o poder desse homem, que ali, essas visões, às vezes quando a gente lê Apocalipse, a gente fica pensando, imaginando os bichos, mas na verdade é a força, é a capacidade de se camuflar, a capacidade, como o leopardo, de não ser visto, mas de ir e tomar sua presa. E é esse poder que vai ser manifesto na vida dessa figura, que é um líder.
um líder político, um líder que vai estar reunindo as nações, governando as nações. E aqui fala mais, que a autoridade, ela vem do dragão, ela vem de Satanás. Só que tem uma questão. Então vi uma das suas asas como golpeadas de morte, mas era ferida mortal. Foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ele vai ter o poder até mesmo de uma ressurreição, de ser ferido e de se levantar, e de manifestar como se fosse divino todo esse poder, porque ele vai estar aliado a outra besta, que nós vamos ver na nossa próxima aula, porque hoje a gente vai ficar com a besta que emerge do mar. E aqui eu tenho umas anotações importantes que eu gostaria de compartilhar. Uma intensificação do mal acompanhará essa aparição do anticristo, que está lá em 1 João 2,18, onde fala que o anticristo ele é o homem da iniquidade. Existem vários nomes para o anticristo na Bíblia. Em 1 João 2,18 vai dizer que ele é o homem da iniquidade. O mar, que está falando aí, que a besta emerge do mar, simboliza o caos, sobre o qual deve se impor a ordem da criação. Que lembra em Gênesis 1:2, quando tudo era abismo, né? E as águas pairavam por sobre a terra. Então o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Houve então a criação sobre o abismo. Deus foi criando. E aqui a besta emerge do mar, simbolizando então esse caos sobre o qual se deve impor essa ordem da criação. Só que a besta emerge do mar indicando um anticristo que poderá manifestar em meio a uma situação de caos político. Então, é um cenário de caos onde o mundo vai estar vivendo. E aí se levanta esse homem como alguém poderoso para consertar. E lá no vídeo do Lamartine, para quem viu, ele vai declarar isso, que ele acredita que seja alguém que vai estar se levantando para fazer esse acordo de paz, para estar sobre a terra, para estar governando e unindo as nações, os poderes, né? Aqui fala dos chifres e 10 diademas, e muitos acreditam que sejam 10 nações que se reúnam num só poder, dando a um líder só esse poder. Por isso esse líder vai estar reinando. Só que entenda, amados, não há por que temer, porque Deus está no controle. O inimigo, ele vem dar poder ao anticristo, mas o nosso Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, e ele virá, e num sopro ele exterminará com o anticristo. Só que essa é a profecia do juízo, e isso há de acontecer. E ao mesmo tempo a gente tem que entender isso, que Deus, ele limita o tempo. Não vai haver um governo desgovernado. Vai haver um tempo do cumprimento da profecia, como houve em outros tempos, onde o Senhor permitiu o juízo sobre Israel, permitiu o juízo sobre a terra. Haverá um tempo, porque a palavra diz assim, olha, versículo 4, e adorarão o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Aí o povo vai acreditar nele e vai começar a adorar a Satanás, adorar o dragão. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Vai ter tanto poder que as pessoas vão começar a adorar. Com as suas perguntas, eles estão dizendo que a besta é poderosa, que esse governo é bom, porque está regendo. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Esse tempo limitado não foi limitado por Satanás, mas foi por Deus. É profecia da palavra de Deus, que vão ser 3 anos e meio o governo da besta, o governo do anticristo sobre a terra, onde vai haver o acordo de paz. 3 anos e meio, onde Israel vai fazer um acordo de paz com os povos inimigos, e onde vai ser dada autoridade, e onde vai ser adorado. Só que o povo vai começar a questionar que ele é o próprio Messias, que talvez a besta seja o próprio Cristo. E aí, no versículo 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, porque aí o anticristo vai dizer para
para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, e saber os que habitam no céu. Isso está lá também em Daniel 7:8 e Daniel 25, onde a figura da besta vai se sentar no trono de Jerusalém e vai dizer: já que vocês estão dizendo, eu sou mesmo o Cristo. Ali, essa blasfêmia é que é terrível. E aqui eu escrevi de 3 a 4, diante da manifestação do poder, muitos adorarão a besta, definindo como decisão de servi-la. As perguntas colocam no lugar de Deus, pois somente Ele tem resposta a essas perguntas. O que as pessoas deveriam dizer? Não, Deus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Vão começar a dizer que é o anticristo. E aí, o ápice dessa sessão ocorre na adoração à besta. Quando isso acontecer, o verbo vai estar no futuro, indicando que ocorrerá uma forma não revelada na época de Apocalipse. Não está revelada aqui, mas foi escrito 42 meses, esse período da tribulação, que está lá em Apocalipse 11, 2 e 3 e 12, 14, que a gente já estudou, o tempo da tribulação, os 3 anos e meio de paz, depois a declaração, o ápice dessa sessão, o ápice dessa história, o anticristo vai se declarar o Messias e vai querer ser adorado. E aí sim começa a perseguição a todo aquele que se diz cristão, a todo aquele que professa Jesus Cristo, onde foi dado poder por Satanás, mas a limitação do tempo é de Deus, o controle da história é de Deus e manifesta-se particularmente no período de tribulação. No versículo 8, olha o que diz o versículo 8, antes eu vou ler o 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, poder para pelejar contra os santos, e que os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso está lá em Daniel 7. Depois volta lá em Daniel 7, lê o capítulo 7, versículo 21. Lê o capítulo 7 todo para você entender. E versículo 8. Adorarão a besta. Aí, ó, tá no futuro. Adorarão a besta todos os que habitam na terra. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, os gentios, aqueles que ignoram o poder de Deus, aqueles que perderam a fé, porque por isso o cenário da apostasia é preciso para que a besta impere. Os governos, as nações que estão nem aí para Deus, que estão apostatando da fé, igrejas fechando, não só por causa da pandemia, mas fechando porque não creem, virando museu a história cristã, no povo europeu, nessa parte. Então isso aí é um desgoverno de Deus. E esse povo, né, que não crê, que não tem fé, que não tem o nome escrito no livro da vida, porque para ter seu nome lá, você que não é cristão, acorda, você precisa professar Jesus, o único Senhor e Salvador, o único ungido, o único Messias, porque o inimigo ele vem como anjo de luz, vai vir como governador da paz, esse que engana, que é mentiroso, esse não é o nosso Cristo. O nosso Salvador é verdadeiro Deus, é luz do mundo, é verbo vivo, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E os mortos vivos também, aqueles que não estão nem aí para a aliança com o Senhor. Mas você que crê, confessa, diga: eu sou do Senhor Jesus, sirvo a Ele, sigo a Ele, creio nele, aguardo nele a minha salvação. Mas aqui está dizendo que os que não foram escritos no livro da vida pelo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como está lá no Salmo 69, 28. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está perseverança e fidelidade dos santos. Uma profecia de Jeremias 15, 2. Porque haverá esse tempo de perseguição à igreja, mas espiritualmente não seremos tocados. Espiritualmente, aquele que é separado, aquele que crê, Satanás não tem o poder de tirar
a vida eterna, aquilo que está dentro de nós, mas nesse tempo pagarão com vida aqueles que professarem. Então, por isso, amado, creia hoje na palavra de Deus, entenda hoje essa palavra, e eu gostaria ainda de que pudéssemos ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 a 21, eu deixei marcado aqui para ler com os irmãos. 1 Pedro 1, de 18 a 21, vai dizer assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós, que por intermédio dele credes em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que nossa fé e esperança estivessem em Deus. Palavra do nosso Deus, Ele nos convida a crer nessa palavra e saber que Ele nos resgatou com preço de sangue. Aleluia por isso, glória a Deus. Então, no capítulo 13, de 3 a 8, blasfêmia é um ato que insulta a honra de Deus. A besta arrogante, porque vai ser, blasfemará o nome do povo de Deus. E o poder da besta se consolidará pela aparição da segunda besta, que nós veremos no próximo estudo. Apocalipse 13, de 11 a 15, nós vamos deixar para a semana que vem. Esse poder será grande, porém limitado por Deus, os 42 meses, que são 3 anos e meio. O anticristo não será capaz de destruir aqueles que foram selados por Deus. Isso eu já falei. E aí, para encerrar, gostaria de concluir dizendo para você o seguinte: a passagem de Apocalipse 13 apresenta 2 cúmplices de Satanás, a besta saindo do mar e a besta saída da terra. Juntos eles formam uma trindade maligna, as 2 bestas e Satanás, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade. Assim como Satanás, o dragão, está em oposição a Deus, a besta do mar está contra Cristo como rei, e a besta da terra tentará impedir a influência do Espírito Santo no coração das pessoas. Para a besta do mar, Satanás dá poderes políticos. Para a besta da terra, ele dá poder de fazer milagres. Mas ambas as bestas trabalham juntas para obter controle político, religioso, econômico de todo o mundo. A besta do mar irá conquistar o povo de Deus e reinar sobre ele, mas não será capaz de exterminar espiritualmente. Ela irá estabelecer um domínio mundial e todos a adorarão, e muitos irão adorá-la, mas os cristãos verdadeiros, crentes, não. Esses não adorarão e pagarão com a sua vida. Como resultado, o povo de Deus enfrentará opressão, sofrimento e morte. Essas épocas de grande perseguição darão uma grande oportunidade aos cristãos de escreverem a sua história de paciência, resistência e fidelidade. Assim, Deus chama-nos para viver, não no futuro, mas hoje mesmo, porque o futuro pertence a Deus. Eu sei que essa palavra se cumprirá, amado, mas eu quero te chamar a viver hoje pela fé. De fé em fé, de glória em glória, servimos a Jesus. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. O Senhor é Deus conosco. Não tenha medo, porque eu creio que o arrebatamento, nós veremos ainda o acordo de paz acontecer. Mas nessa geração, poderemos ver se estivermos aqui, mas eu quero te dizer que o Senhor quer que você o veja nas nuvens, porque se você vive pela fé, como Romanos 1,17 nos afirma, o justo vive pela fé, você não tem o que temer, porque o Senhor nos dará vitória.
E nós estaremos agora indo para o Apocalipse 13 na semana que vem, mas que você passe uma semana buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, vivendo pela fé, dia a dia. Cada manhã que você acordar, declara: a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é o meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Creia nisso. A nossa vida é do Senhor.